Faz tempo que eu não faço um vídeo dentro da minha caminhoneta e agora eu sentei aqui para analisar um fato. O nosso país brasileiro, ainda nós estamos vivendo numa paz entre aspas. E eu acredito plenamente que ainda o nosso país ainda está vivendo em paz, porque existe em nosso país um percentual de povo que são chamados de luz do mundo e sal da terra. Como disse Jesus em São Mateus capítulo 5, a luz é para iluminar e o sal é para dar conservação e sabor. E existe ainda no Brasil uma paz, entre aspas, porque o nosso país está muito dividido, nós estamos polarizados, e aonde não haver união, um reino dividido não prospera. E às vezes, por causa da arrogância dos maus, o povo perece. A nação de Israel, por causa de um homem chamado Roboão. Roboão, ele era filho de Salomão. Então Jessé gerou a Davi, Davi gerou a Salomão, Salomão gerou a Roboão. Era um rei de Israel. E devido à sua arrogância, à sua soberba, ele dividiu a nação de Israel. 2 tribos foi para um lado, ficou com ele, e 10 tribos seguiu a Jeroboão. Rachou o reino de Israel no meio. O rei egípcio, no tempo dos israelitas, eles sofreram sérias consequências devido à sua arrogância. Era simplesmente deixar o povo de Israel em paz e deixar o povo de Israel sair do Egito, que era o que Deus queria. Tirar o seu povo do Egito para levar para uma terra que ele tinha prometido, em que manava leite e mel, uma terra muito abundante. E por consequência da arrogância do rei egípcio, eles sofreram sérias consequências, veio 10 pragas sobre a nação egípcia, inclusive a morte de todos os primogênitos, do mais humilde servo até mesmo o primogênito do rei Faraó. E assim sucede, minha gente. E o rei de Nínive, por exemplo, a cidade de Nínive era uma cidade que tinha 120 mil habitantes, a capital da Assíria. E existe a nação síria e a nação assíria. A nação síria, a capital é Damasco, e a Assíria era Nínive. 120 mil habitantes existiam na Assíria, em Nínive, na verdade, capital da Assíria. E Deus ia destruir a cidade com 120 mil habitantes por consequência dos seus pecados. Mas devido à ação de um homem, de um rei que governava a nação, ele se humilhou, reconheceu o seu erro e decretou um jejum em que homens e animais não comeriam e nem beberiam por um período determinado de tempo, para ver se porventura Deus se compadeceria da nação. E Deus teve piedade da nação e se compadeceu daquela grande cidade, onde 120 mil seres humanos habitavam na grande cidade de Nínive, por consequência de um ato de humildade de um homem, de um líder governamental que reconheceu que Deus era soberano, reconheceu a supremacia divina e resolveu decretar um jejum por um determinado período de tempo em que homens e animais não poderiam comer nem beber, para que porventura Deus tivesse piedade deles. E na verdade Deus se compadeceu deles e poupou a grande cidade de Nínive. E nós observando lá na Ucrânia aquela guerra, os ucranianos estão unidos. Lá em Israel, todos os israelitas estão unidos. E em muitos países, os países estão absolutamente unidos. E o nosso Brasil está dividido. E Jesus fez uma parábola, uma certa ocasião, em que 2 bois estavam seguros pela mesma corda. E lá na frente tinha um monte de palha e aqui tinha outro monte de palha.
e um boi puxava para lá e outro puxava para cá, e ambos os animais não conseguiam se alimentar, porque um puxava para um lado e outro puxava para outro lado. E se ambos os bois se unissem e soltassem a corda e fossem se alimentar, eles podiam se alimentar de um monte de palha e depois se alimentar do outro monte de palha, e ambos se alimentariam e viveriam bem. Jesus fez essa parábola, e o nosso Brasil, por enquanto, entre aspas, nós estamos vivendo em paz, porque em nossa nação existe um percentual muito grande de pessoas que são a luz do mundo e o sal da terra, e por consequência disso, Deus ainda está tendo piedade da nossa nação. Mas é muito perigoso, minha gente. Ouçam o meu conselho, ouçam a minha voz, a voz de um homem que estudou até a 6ª série do estudo fundamental, mas que tem uma visão muito ampla e muito abrangente e muito grande a respeito dos fatos. É muito perigoso haver em nossa pátria brasileira um grande desequilíbrio, uma grande desorientação, e nós descermos a um caminho indesejável em que possa trazer sérias e grandes consequências para o nosso povo brasileiro, por causa de um ato inconsequente de um homem, de um tirano, de uma pessoa desequilibrada e que não tem noção do que possa acontecer por intermédio das suas atitudes errôneas, inadequadas, inconsequentes. E Deus que tenha compaixão da nossa nação, ouça a minha voz, vamos nos humilhar. Nós precisaríamos de alguém que apacentasse o povo, nós precisaríamos de alguém que estivesse enquadrado em São Mateus, que a Bíblia fala que bem-aventurados são os pacificadores, bem-aventurados são os pés daqueles que anunciam a paz, e bem-aventurados são os pés daqueles que semeiam e fazem com que as pessoas vivam em harmonia. Deus que tenha misericórdia de nós, da nossa nação, e dê consciência aos nossos governantes e às nossas autoridades, porque nós estamos caminhando para um caminho em que nós não sabemos aonde nós vamos chegar. Poderemos sofrer sérias consequências, poderão acontecer em nosso país coisas muito desagradáveis que venham nos trazer muitas tristezas e desalentos. Deus que proteja o nosso país, a nossa nação, e nos dê consciência, raciocínio, nos dê juízo, para que nós possamos unir a nossa pátria, unir o nosso povo e trazer uma nova visão de vida para os nossos brasileiros. Deus que nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos livre de todo mal. Repreenda e neutralize o poder das trevas, a ação das guerras, das desavenças, dos desencontros, das ações inconsequentes de homens que não têm juízo, que pensam que têm sabedoria, mas na verdade são pessoas que não pensam no dia do amanhã, que não pensam nas consequências que poderão sobrevir sobre a nossa pátria brasileira. Deus que abençoe nossa nação, nos proteja e nos dê vitória na autoridade e no poder do nome do Cristo vivo, que deveria ser aquele que estava sob o domínio sobre a nação brasileira, o nosso Deus poderoso. A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra, e bem-aventurada é a nação em cujo Deus é o Senhor. Deus que nos abençoe e nos livre do mal, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém.